O ano era 2005. O UFC estava à beira da falência. Após 12 anos de existência, o UFC travava uma dura batalha contra o governo dos Estados Unidos. No movimento que, liderado pelo senador John McCain, o UFC foi perseguido dentro e fora do território americano como uma briga de galo humana. E ao longo dessa mais de uma década, o UFC pouco a pouco se regularizou e se tornou um esporte com regulamentações, comissão atlética, jurados em caso de decisão, políticas antidoping e uma busca incessante em se legitimar como um esporte. Mas até janeiro de 2005, a empresa já havia queimado mais de 40 milhões de dólares. E os então donos do UFC, a Zuffa, empresa dos irmãos Fertitta e de Dana White, que em 2001 compraram o UFC da SEG, empresa que veio à falência e vendeu o UFC a preço de banana. Os três mosqueteiros do UFC precisavam puxar uma carta da manga e precisavam de algo rápido. Após 5 anos com Dana White na presidência do UFC, a empresa estava falida, sem uma base sólida de fãs, sem visibilidade positiva na mídia, sendo mal visto no país inteiro, com uma selvageria sem sentido. Mas em meio ao caos, Dana White e os irmãos Frank e Lorenzo Fertitta estavam dispostos a tentar uma última ideia. E foi ali que surgiu uma ideia ousada. E se o UFC fosse apresentado ao público de uma forma completamente nova? De uma maneira que pudesse atrair novos fãs e pessoas que num dia comum jamais sintonizariam para assistir o UFC? E se isso fosse feito em horário nobre na televisão? Nesse momento, os irmãos Fertitta viraram para Dana White e falou: essa é a nossa última chance. Se não funcionar, acabou. A gente vai vender a empresa. Na história de hoje você vai descobrir a linha do tempo do The Ultimate Fighter, o primeiro reality show de MMA que mudou a trajetória dos esportes de combate, que salvou o UFC da falência em 2005 e fez não apenas o UFC, mas o MMA como esporte cair na graça do povo em vários países do mundo, graças a uma luta que mudou tudo para sempre. E não se esqueça que esse canal aqui ainda não tem patrocinador e que enquanto que você passa menos de meia hora por semana aqui assistindo o vídeo da semana, cada documentário aqui do canal são mais de 20 horas da minha semana investidas para entregar o melhor conteúdo para você. Tudo que eu te peço em troca é que você se inscreva aqui no canal, porque a maioria das pessoas que assistem aqui não se inscrevem. Então faz favor, clica aqui em inscrever-se abaixo, não custa nada literalmente. Deixa o like no vídeo, ativa as notificações para o YouTube te lembrar quando sair o próximo vídeo e vamos para a história. Em janeiro de 2005, o UFC colocou toda a sua esperança no reality show The Ultimate Fighter. O conceito era simples: reunir um grupo de lutadores novatos desconhecidos para competirem por um contrato com o UFC. Eles viveriam juntos como uma espécie de Big Brother da luta, treinariam e lutariam em frente às câmeras. A proposta de acompanhar os bastidores da vida dos lutadores, suas vitórias e derrotas, foi um golpe de mestre, porque o programa não só trouxe drama e emoção, mas também humanizou os lutadores, transformando-os em heróis e vilões. Quando a primeira temporada foi ao ar na Spike TV dos Estados Unidos, já no episódio 1 o impacto foi instantâneo. Os espectadores ficaram apaixonados pelo programa, acompanhando cada episódio com fervor. O UFC, até então desconhecido para a maioria das pessoas, estava agora a cada episódio em plena ascensão. As lutas foram transmitidas em horário nobre e a audiência explodiu de forma crescente. O programa atraiu a audiência de milhões. Na primeira temporada do TUF, o The Ultimate Fighter, duas equipes foram formadas, lideradas pelos capitães Randy Couture e Chuck Liddell, eles que há 20 anos atrás eram os lutadores mais dominantes do meio pesado do UFC, e que selecionaram lutadores para suas equipes de duas categorias de peso. Metade da equipe era peso médio e a outra metade era peso meio pesado. Foi na edição número 1 do TUF que pela primeira vez as pessoas estavam vendo na televisão como se comportavam lutadores quando eles não estavam lutando, desmistificando completamente aquela imagem de que lutadores são seres mal encarados, que estão sempre de cara fechada, que não comem besteira, que não bebem, que não fazem besteira. E foi na casa do The Ultimate Fighter 1, da qual inicialmente sairiam 2 lutadores com um contrato assinado com o UFC, mas eles na época mal sabiam que vários dos lutadores que estavam ali viriam a fazer parte do UFC e marcar época. Afinal de contas, esses personagens que foram construídos na edição 1 do TUF caíram na graça do povo e as pessoas queriam ver eles lutando. Os fãs queriam saber a continuação da história deles, mesmo que eles houvessem perdido e não fossem futuros campeões. Os fãs passaram a se importar, e além de momentos de descontração, obviamente se no Big Brother tem briga, no TUF também teve, com encaradas sérias, entre pessoas que tinham verdadeiras armas como mãos, e algumas
algumas edições do TUF essas discussões foram meramente verbais, em outras nem tanto. Finalmente, no dia 4 de abril de 2005, chegou a grande final do The Ultimate Fighter. Final na qual os lutadores Diego Sanches e Kenny Florian se enfrentariam para descobrir quem era o The Ultimate Fighter peso médio da primeira edição. Luta que, por surpresa de absolutamente ninguém, foi um atropelo do Diego Sanches em cima do Kenny Florian, que por sua vez foi sábio e virou comentarista do UFC anos depois. E o Kenny Florian, tadinho, como lutador ele é um ótimo comentarista. Mas seria apenas a próxima luta, final do The Ultimate Fighter peso meio pesado entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar, que mudaria para sempre o curso da história do MMA. O psicopata americano Stephan Bonnar, que era um cara mais na dele, tinha uma vibe mais séria, lutaria contra o brincalhão Forrest Griffin. E na época desse 4 de abril de 2005, eles não sabiam, mas eles estavam prestes a fazer história e salvar a empresa. Porque assim que o gongo soou, desde o primeiro round, Bonnar e Griffin entregaram uma das pancadarias mais técnicas da história do esporte, trocando socos, chutes, joelhadas, cotoveladas à torta e à direita. E impressionantemente fazendo tudo isso sem diminuir o ritmo. E felizmente esse combate teve de tudo. Eles usaram kickboxing, usaram um pouco de grappling, aplicaram quedas, levantaram e continuaram trocando socos em pé. E naquela noite algo começou a acontecer ao vivo diante dos olhos do Dana White e de todo mundo que estava ali presente. As mais de 1 milhão de pessoas que estavam assistindo a final do TUF em casa começaram a ligar para os seus amigos e conhecidos e falar: galera, vocês têm que assistir isso aqui. E foi assim que simplesmente do primeiro pro terceiro round da luta, o combate entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar bateu o recorde de audiência, alcançando a audiência inédita de 2.600.000 espectadores ao vivo na Spike TV. E essa luta foi especial porque, mesmo estando destruídos após o final do segundo round, Forrest Griffin e Stephan Bonnar, exaustos, entraram pro terceiro e último round, e eles que na época não sabiam ainda que os dois conseguiriam um contrato com o UFC, entraram para esse último round sabendo que o futuro das suas vidas dependia dos próximos 5 minutos. E foi assim que eles colocaram todos os seus sonhos e esperanças pro futuro em 5 minutos de guerra, trocando socos e chutes com toda a força, gastando 110% do tanque de combustível e trocando porrada de forma franca até o último segundo de luta. Foi naquela noite que Dana White e os irmãos Fertitta sabiam que eles tinham conseguido algo grande. E mesmo sem ter uma bola de cristal para ver o futuro da empresa, quem estava ali naquela noite sabia que tinha presenciado algo especial. Os professores de cada equipe, Randy Couture e Chuck Liddell, os companheiros de The Ultimate Fighter, e especialmente Stephan Bonnar e Forrest Griffin, após um combate que eu pessoalmente já assisti quase 10 vezes, numa luta que foi tão pau a pau que toda vez que eu assisto eu mudo de ideia sobre quem eu acho que venceu. Bruce Buffer anunciou Forrest Griffin como o primeiro vencedor do The Ultimate Fighter, temporada número 1. Mas Dana White e o UFC ficaram tão satisfeitos com a luta que, após premiar Forrest com o troféu do The Ultimate Fighter, ao vivaço eles anunciaram que Stephan Bonnar também havia garantido o contrato dele com o UFC e que naquela noite não havia perdedores. Os dois lutadores, o esporte e os fãs. Naquela noite todo mundo venceu. E caso você não tenha acompanhado o UFC há 20 anos atrás, quando essa galera toda estava chegando, provavelmente você não chegou a acompanhar Forrest Griffin no UFC. E antes que você pergunte, sim, Forrest não apenas foi pro UFC, mas também conseguiu chegar ao topo. E foi com apenas 3 anos de casa que Forrest Griffin recebeu a lenda do Pride, o Maurício Shogun, que faria sua estreia no UFC. E enquanto que Forrest Griffin já estava acostumado com as regras ocidentais, com o octógono e com a dinâmica do UFC, que era um pouco diferente do Pride, e Forrest finalizou ele com o mata-leão no terceiro round, sendo convidado para capitanear uma das equipes do The Ultimate Fighter na 7ª edição, se opondo à equipe do então campeão meio pesado Quinton Rampage Jackson, a quem o Forrest não apenas enfrentaria em julho de 2008, mas o Forrest também conseguiu dominar e vencer por decisão unânime o Rampage, conquistando o cinturão peso meio pesado do UFC. Entretanto, se todas as edições do TUF tivessem sido tal qual a edição número 1, com os dois capitães das equipes, heróis do UFC e campeões das suas respectivas categorias, os jovens prospectos desconhecidos anônimos se enfrentando em lutas épicas, lendárias, e futuramente entrando pro Hall da Fama do UFC e virando campeões mundiais. Afinal de contas, era pedir muito para esse alinhamento de astros todo acontecer? Sim. A partir de agora a gente vai entrar aqui numa linha do tempo e eu vou te mostrar um pouco do que aconteceu da edição 2 do TUF em diante. The Ultimate Fighter, que agora em 2026, quando eu tô gravando esse documentário, vai entrar na sua 34ª edição, ou seja, já aconteceram 33 edições. Entretanto, meu trabalho aqui não é só falar do que foi bonito e de quem virou campeão, mas também passar uma visão mais crítica do que deu errado no caminho e de qual foi o impacto negativo que essa transformação do mundo das lutas, da disciplina,
adrenalina, da coragem, sendo transformado num outro tipo de mídia, com um marmanjo de 20 e tantos anos alcoolizado se batendo, fazendo assim com que algo nobre fosse transformado em circo aos poucos? Quais foram os impactos disso pro UFC e pro esporte MMA? Na edição número 2 do TUF a gente teve os capitães Matt Hughes e Rich Franklin, capitães respectivamente das categorias meio médio e peso médio, numa edição do TUF sem grandes polêmicas, mas que rendeu ao mundo do MMA mais um futuro campeão do UFC, quando o americano Rashad Evans se consagrou o segundo campeão do The Ultimate Fighter. A terceira edição do TUF foi capitaneada por Ken Shamrock e Tito Ortiz, que lá no começo dos anos 2000 eram uma das maiores rivalidades do UFC e os dois caras se odiavam de verdade, o que deu um certo tempero a essa edição do TUF. Mas a maior revelação dessa temporada seria ele, que na época ainda era novinho, ainda tinha os dois olhos, e na época o Bisping ainda não sabia disso, mas juntamente com Charles do Bronx, ele estaria entre os lutadores que demoraram mais tempo até chegar ao cinturão do UFC. Estreando no UFC em 2006, ele se tornaria campeão do UFC apenas 10 anos depois, em 2016, depois de muitos altos e baixos. Mas lá em 2006, na final do TUF, era a noite dele, e Michael Bisping se sagrou campeão da edição 3 do TUF. Na quarta edição do TUF, o UFC, que estava experimentando várias coisas no seu laboratório, testou algo diferente. No TUF 4, pela primeira vez, não haveria capitães das equipes. Dessa vez, Randy Couture e George St. Pierre seriam professores das duas equipes, ajudando e aconselhando a ambos os lados. E dessa vez havia apenas o time cinza e o time azul, que carinhosamente se auto-intitularam de Team No Love e Team Mojo. E outra coisa inédita que eles testaram pela primeira vez no TUF 4 é que dessa vez os vencedores do TUF teriam direito a uma disputa imediata de cinturão quando chegassem no UFC. Ou seja, a estreia deles no Ultimate já seria contra o campeão da categoria, que na época no peso médio era Rich Franklin e no meio médio era George St. Pierre. O que de certa forma foi uma coisa bem estranha na edição 4 do TUF, porque no dia a dia o St. Pierre e o Rich Franklin estavam ali meio que fazendo o papel de professores dos caras, mas os lutadores não se sentiam treinados por eles. Eles falaram no programa que era mais como se os campeões estivessem estudando eles e analisando o jogo deles para pegar eles no octógono depois. Eu pessoalmente acho que esse foi um teste frustrado do UFC, tanto que eles não repetiram essa fórmula em edições futuras. Mas como eu falei, nessa época que era tudo mato, o UFC tava testando e descobrindo tudo do zero. Ninguém entregou um mapa do tesouro pro Dana White falando pra ele já bonitinho o que dava certo e o que dava errado. Ele teve que descobrir fazendo. Justo. Na final do TUF 4, Patrick Cote e Travis Luther se enfrentaram pelo direito de disputar o cinturão peso médio, e que nessa altura do campeonato, até o final do TUF 4, Anderson Silva já havia passado o carro no Rich Franklin e se sagrado o novo campeão da divisão. O Anderson tinha acabado de chegar no UFC, batido no Chris Lieben e virado campeão. E lá na final do TUF 4 ele tava lá assistindo, e ele viu Travis Luther vencer Patrick Cote e sabia que ele seria sua primeira defesa de cinturão. Enquanto isso, o campeão da categoria meio médio do TUF 4 foi Matt Serra, e ele por sua vez teria a chance de disputar o cinturão meio médio contra o então campeão George St. Pierre. Enquanto que no peso médio, o vencedor do TUF 4, Travis Luther, foi frustrado por Anderson Silva. O Anderson fechou ele num triângulo e desceu-lhe cotovelada na careca até o Travis Luther bater, cravando assim a sua primeira defesa de cinturão peso médio, e que polemicamente na época não foi considerado uma defesa legítima de cinturão, porque o Travis Luther não bateu o peso. Sendo que na mesma situação, em outras lutas e outras ocasiões, a luta valeria cinturão e defesa para o campeão e não valeria cinturão para o desafiante que não bateu o peso. Se você for lá no site do UFC, você vai ver que foi por isso que o Anderson Silva, tecnicamente, lá no livro dos recordes, tem apenas 10 defesas de cinturão e não 11 como o Demetrius Johnson. Mas é isso que vocês estão vendo aí. Anderson venceu o Travis Luther por nocaute sem dificuldade no segundo round. O Anderson bateu o peso dele, fez a parte dele, fez tudo certo, continuou campeão. E o oponente dele não bateu o peso, daí o UFC não computou como uma defesa de cinturão. Enquanto isso, Matt Serra enfrentou George St. Pierre no primeiro combate dos dois, e naquela noite ele nocautearia pela primeira vez George St. Pierre, fazendo assim com que a quarta edição do TUF entregasse agora o quarto campeão para o UFC. Até então, todas as edições do TUF tinham rendido um campeão mundial. TUF 1, Forrest Griffin, TUF 2, Rashad Evans, TUF 3, Michael Bisping, só em 2016, mas teve Michael Bisping, e no TUF 4 a gente teve o Matt Serra. A edição 5 do TUF deu o que falar, e não foi por ter os capitães BJ Penn e Jens Pulver, que sinceramente eu nem sei porque o UFC escolheu o Jens Pulver para ser capitão, mas pelo elenco do TUF 5, que dessa vez deu o que falar, nessa que foi uma das melhores edições do TUF de todas. E foi a edição na qual a gente viu o Nate Diaz novinho chegando
chegando fresquinho no UFC. Mas foi também essa edição que entregou pra gente a primeira pancadaria numa edição do TUF. E a primeira vez que a gente viu na televisão 2 lutadores profissionais de MMA se jambrolhando na porrada sem luva e sem nenhum tipo de proteção. E obviamente os envolvidos nessa briga não apenas foram convidados a se retirar do reality show, mas também a gente nunca mais ouviu falar deles por motivos óbvios. Na manhã seguinte, Dana White fez uma visitinha aos lutadores, deu uma comida de rabo em rede nacional nos caras, mijou na cabeça deles gostoso. E foram eles que serviram de exemplo para as próximas gerações das futuras temporadas para não repetirem essa cagada aqui. Na final do TUF 5, Nate Diaz venceu Manny Gamburian por nocaute, porque o Gamburian deslocou o ombro na luta. E apesar do Nate ser uma figuraça do mundo das lutas e de ter feito história, tendo sido o homem que parou a sequência de lutas invictas do Conor McGregor no auge, Nate Diaz seria o primeiro campeão do TUF que não foi campeão do UFC. Daí assim, eu pessoalmente acho muito mais foda ele ter vencido o McGregor no auge, quando ele era campeão da categoria peso-pena. E ele não só quebrou a sequência de vitórias do McGregor, como ele fez isso logo após o McGregor ter nocauteado o Aldo em 13 segundos. Finalizou o McGregor no segundo round, sendo esse um McGregor que naquele mesmo ano seria o primeiro duplo campeão simultâneo de 2 categorias do UFC. Eu acho isso muito mais foda do que simplesmente ganhar um cinturão numa época oportuna. E por essas e outras, eu gosto muito mais do Nate e do Nick Diaz, que nunca foram campeões, do que do Luke Rockhold e do Tyrone Woodley, por exemplo. Tipo assim, provavelmente você nem sabe quem são esses caras. Mas aí beleza, edição 6 do TUF. Os capitães seriam os rivais Matt Serra e Matt Hughes, os 2 únicos homens a vencer George St. Pierre no MMA. E nessa 6ª edição do TUF, a gente teve sintomas claros de que a fórmula de bolo do TUF já não estava mais dando certo. Porque pela primeira vez, os capitães das equipes não foram campeões do UFC, mas ex-campeões. E pela primeira vez, o TUF não rendeu frutos no médio e longo prazo. A gente não teve nenhum grande nome saindo dessa edição. Na tentativa de voltar aos trilhos, na 7ª edição do TUF, o UFC teve os capitães Forrest Griffin e Quinton Rampage Jackson, lutador que era então lenda do Pride e campeão meio pesado do UFC, tomando o cinturão de Chuck Liddell por nocaute. E foi na 7ª edição do TUF que a gente teve também um dos momentos mais engraçados da televisão do mundo das lutas, que foi simplesmente o presidente Dana White aparecendo num dos episódios dessa edição, levando os lutadores até uma quadra de basquete, onde ele impôs um desafio aos capitães das equipes. E quem vencesse o desafio ganharia $10 mil ali ao vivo. Então eles se enfrentaram num jogo amigável de 21. E papo reto agora, sem conhecer os caras e sem saber nada sobre eles. Tem 2 americanos numa sala. Os 2 mais ou menos do mesmo peso, da mesma altura, mais ou menos ali com o mesmo shape. Só que um deles é um branquelo azedo e outro um negão tatuado. Sem conhecer os caras, em qual dos 2 tu botaria o teu dinheiro? E foi nesse dia, meus amigos, que o UFC entregou a cena mais próxima de um episódio de The Office que a gente já viu no mundo real. Stanley! What? You gotta be kidding me! Porque o negão que todo mundo achou que ia passar o rodo no branquelo e vencer de 21-0 a partida, Rampage Jackson não sabia nem segurar a bola direito. O cara não tem fundamento nenhum de basquete, não sabe que tem que fazer um T com os polegares, não sabe que tem que quebrar a munheca, não sabia pingar a bola, não sabia dar um arremesso. E pra surpresa de todo mundo, o branquelo Forrest Griffin deu uma aula pro Rampage. E venceu assim, mas não foi por pouca coisa não. Venceu a partida de lavada, humilhou o Rampage Jackson no basquete. E apesar de pela segunda vez os finalistas do TUF terem se enfrentado e ninguém se importa com quem venceu porque nenhum dos 2 virou campeão e ninguém sabe quem os caras são hoje em dia, quando os capitães do TUF 7, o Rampage Jackson e Forrest Griffin se enfrentaram, o nosso campeão da primeira edição do TUF, Forrest Griffin, se tornou campeão do UFC finalmente. Eles entregaram pra gente uma guerra de 5 rounds em pé e o Forrest bateu no Rampage os 5 rounds. Em outras palavras, o Forrest Griffin é tão foda que ele teve 2 edições do TUF na qual ele foi o protagonista. TUF 1 e TUF 7 foi suco de Forrest Griffin, o cara é uma lenda. Na edição 8 do TUF, a gente teve o então campeão interino do UFC, Antônio Rodrigo Nogueira, Minotauro, e Frank Mir, que seriam os capitães das suas equipes e futuramente disputariam o cinturão interino peso pesado. E falando de elenco, essa edição do UFC entregou pra gente Ryan Bader, que foi ali um bom nome da divisão meio pesado enquanto esteve no UFC, mas que infelizmente só entregou o creme de la creme da carreira quando saiu e foi pro Bellator, aonde ele foi campeão peso pesado, categoria de cima, e não apenas nocauteou 2 vezes, como aposentou
aposentou a lenda Fedor Emelianenko. Na edição 9 do TUF, mais uma vez, a gente teve muito entretenimento, muita palhaçada, muito bullying entre os jogadores, descontração, mas no elenco de participantes do TUF 9 em si, a gente não teve nenhum grande nome chegando no esporte. Mas para compensar isso, os capitães das equipes do Reino Unido e dos Estados Unidos foram Michael Bisping e Dan Henderson. E eles se enfrentariam no UFC 100. Edição essa que foi histórica não apenas pelo Brock Lesnar jambrolhando o Frank Mir, mas também porque Dan Henderson entregou no segundo round aquele que, na minha opinião, tá no top 3 nocautes mais lindos da história, porque não contente em acertar um diretaço de direita no Michael Bisping, Dan Henderson imediatamente mergulha, tal qual uma cena de filme de ação de Hollywood, e dá uma martelada na cabeça do Michael Bisping, nesse que foi o nocaute do ano em 2009. Na edição 10 do TUF, o UFC experimentou algo novo. Dessa vez eles fariam uma edição do TUF exclusivamente com lutadores pesos pesados, e as equipes seriam capitaneadas pelos ex-campeões Rashad Evans e Rampage Jackson. E outra novidade testada pelo UFC aqui, e que foi algo completamente pioneiro por parte do UFC, que abriu precedentes para outras empresas fazerem parecido no futuro, foi trazer uma celebridade da internet, um cara que ficou famoso saindo na mão em quintal de casa no YouTube, o porradeiro Kimbo Slice, que marcou presença na 10ª edição do TUF e tava ali para tentar provar pro Dana White e pro UFC que ele não era só um lutador de rua. Infelizmente para ele, o Kimbo pegou o futuro campeão da edição 10 do TUF, o gordinho porradeiro Roy Nelson. E olha só que sacanagem, né? Quem diria, olhando para esse gordinho, baixinho, barrigudinho, que ele macetaria na porrada esse negão trincado aqui? Pois é, o Kimbo foi apenas a primeira vitória do Roy Nelson no TUF 10, e ele disputou a final contra Brandon Schaub, que foi outro bom nome da categoria ali por um tempo, a quem ele nocauteou brutalmente já no primeiro round e se sagrou campeão do TUF 10. E apesar de ter sido um bom nome na divisão peso pesado do UFC por anos, Roy Nelson nunca foi campeão, e mais uma vez a gente teve uma edição do TUF que deixou a desejar no quesito trazer bons nomes à mesa. Em outras palavras, a fórmula de bolo do TUF funcionou muito bem na edição número 1, 2, 3 e 4, mas o que começou a acontecer das edições 5 em diante foi que o TUF conseguiu trazer para o UFC no máximo ali bons lutadores que popularam suas divisões ali por um tempo e entregaram boas lutas, mas das 33 edições já feitas do TUF em inglês, pouco mais de 10% dessas edições trouxeram futuros campeões para o UFC. Tanto que foi possível para mim aqui contar com os dedos de uma mão as edições que após o TUF 4 renderam grandes nomes para o esporte e trouxeram futuros campeões. Na edição 13 do UFC, os capitães foram Junior Cigano e Brock Lesnar, e além da cena maravilhosa do Junior Cigano, que nunca tinha entrado num campo de futebol americano da vida, derrotando Brock Lesnar num drill de futebol americano, derrotando Brock Lesnar, americano, que jogou futebol americano na escola a vida inteira, numa mini gincana de agilidade, força, arremesso e chute, foi a edição 13 do TUF que entregou pra gente a lenda Tony Ferguson, que nocauteou seu adversário no primeiro round e foi campeão da edição 13 do TUF. E nesse meio tempo, a gente teve também edições do TUF Brasil, que foram televisionadas na época na Rede Globo, aos domingos, depois do Fantástico, apresentado por Galvão Bueno. Infelizmente, a gente teve apenas 4 edições do TUF, porque na época os campeões Anderson Silva e José Aldo perderam as suas coroas e o UFC perdeu bastante tração no Brasil. E na primeiríssima temporada do TUF Brasil, os capitães foram Vitor Belfort e Vanderlei Silva. E foi nessa época que pela primeira vez no Brasil, o UFC e o TUF estavam numa alta inédita entre o público brasileiro, e toda segunda-feira o assunto do dia era o que tinha acontecido no domingo no TUF. Infelizmente nessa edição a gente não teve nenhum grande nome chegando pro UFC, nenhum futuro campeão, mas só da gente estar assistindo pela primeira vez um The Ultimate Fighter em português do Brasil, feito para brasileiros, tendo 2 capitães de equipe que se odeiam e vendo a treta comer solta nos episódios, isso aqui era legal demais. Após a edição 13 do TUF em 2011, houve alguns anos de seca e foi apenas em 2015 que a gente teve a edição 21 do TUF. Edição essa que deu muito certo, porque o UFC testou algo que já havia funcionado no passado. Porque lá na época de ouro do Pride, o principal combustível da organização era a rivalidade entre Brazilian Top Team e Shootbox. Ironicamente, no Japão, 2 equipes brasileiras se batendo. E nessa edição, a American Top Team e a Black Zillions se enfrentaram, numa edição onde os líderes das equipes também se odiavam. E pela primeira vez em muitas edições do TUF, a gente voltava a ter um futuro campeão do UFC, e a gente viu um Kamaru Usman novinho, chegando no auge, fresquinho, pronto para fazer história na divisão meio médio, e não apenas se tornar campeão, mas também ter construído um legado que faz ele ser amplamente considerado até hoje o segundo maior campeão meio médio da história do UFC, atrás apenas de George St. Pierre. E seguindo a mesma onda na edição 22 do TUF, Dana White apostou agora na rivalidade entre Estados Unidos e Europa, com o então irlandês
dois em ascensão, Conor McGregor e o veterano americano Uriah Faber, sendo os capitães das equipes. Nessa edição, cujo campeão foi o americano Ryan Hall, que foi uma promessa da divisão até o Ilia Topuria bater nele. Mas foi nessa época que, após ser capitão do TUF, Conor McGregor disputou pela primeira vez o cinturão de campeão mundial do UFC e apagou o nosso campeão José Aldo com cruzado de esquerda no contragolpe, dando início à era Conor McGregor no UFC. Dito isso, tá na hora da gente fazer a apreciação crítica de tudo isso que eu expus aqui na história de hoje. Após mais de 30 anos de UFC e mais de 30 edições do TUF, o que salvou a empresa no fim das contas foi a humanização dos lutadores. Lá no TUF 1, quando Forrest Griffin foi campeão contra Stephan Bonnar. Por um outro lado, muitos dos lutadores do UFC viram nessa conteúdização do lutador uma oportunidade de alcançar a fama e ser um lutador midiático para chegar ao topo. E ao mesmo tempo que alguns lutadores tiveram êxito fazendo isso, como Conor McGregor, que catapultou o UFC para outro patamar de audiência e depois dele o esporte chegou a outro nível, mas que ao mesmo tempo faz muitos dos lutadores de hoje entregarem muito mais fora do octógono do que dentro dele. E sejamos francos, em pleno 2026, a gente tem no UFC de hoje muito mais lutador sendo mídia, como o Arman Tsarukyan tá fazendo, do que lutador sendo campeão e falando pouco e fazendo mais, como o Alex Poatan tá fazendo. Outro impacto negativo dessa conteúdização toda do lutador foi que o nosso querido, já mencionado Conor McGregor abriu precedente para a Conor McGregorização do duplo campeonato. Porque lá em 2015 e 2016, quando ele virou campeão, não defendeu o cinturão e imediatamente subiu de categoria para pegar o campeão de cima, que era o Ed Alvarez, o Conor abriu precedente para gerações futuras fazerem a mesma coisa. E caso você não acredite no que eu tô falando, é só a gente olhar a lista de duplos campeões do UFC antes e depois do Conor. Antes dele, a gente teve apenas Randy Couture e BJ Penn. Conor foi o terceiro. Hoje, abril de 2026, que é quando eu tô gravando a história de hoje, nós já tivemos 11 campeões de duas categorias no UFC. Então, antes do Conor foram 2, depois do Conor foram mais 8. Em outras palavras, na linha do tempo, nos primeiros 23 anos de UFC, a gente teve 3 duplos campeões e apenas em 10 anos teve mais 8. Na minha opinião, esse fenômeno que eu já citei aqui no canal, não apenas no documentário do Conor, mas em vários vídeos do canal, a Conor McGregorização do duplo campeonato, foi uma das piores coisas que já aconteceu no esporte, porque isso não apenas bagunçou as divisões individualmente, como banalizou o cinturão mundial e criou uma geração inteira de fãs e lutadores que tem um brilho no olho muito maior pelo cara que foi duplo campeão e não defendeu o cinturão, do que pelo cara que foi campeão uma década e defendeu o cinturão 10, 11 vezes. Então, na minha visão, The Ultimate Fighter teve o efeito negativo de ter sido o efeito cascata que levou até a gente chegar no mundo de hoje, onde a gente teve Conor McGregor e atleta sendo mídia mais que lutador. Por um outro lado, vendo o copo meio cheio, o sucesso do The Ultimate Fighter não só salvou o UFC da falência, mas também revolucionou o mundo dos esportes de combate. Hoje, o UFC não é apenas uma marca global que assinou um contrato de 7,7 bilhões de dólares com a Paramount. O UFC se tornou o império do conteúdo. E tudo começou com uma última atacada em 2005 de uma empresa que já havia queimado 40 milhões de dólares e resolveu apostar os seus últimos 10 milhões numa ideia que poderia mudar tudo. Foi assim que o TUF, o The Ultimate Fighter, se tornou a história de como uma empresa privada estava perdendo uma luta por 4-0 para o governo americano e venceu de virada por nocaute no quinto e último round. E apesar de você ter acabado de assistir aqui um documentário sobre todas as edições do The Ultimate Fighter, eu realmente recomendo do fundo do meu coração que você tire aí agora um tempinho no final de semana, vai lá na sua televisão depois, ou no YouTube ou na Paramount, se você tiver Paramount, coloca lá The Ultimate Fighter 1 e assiste a primeira edição, porque eu te garanto que você não vai se arrepender. Novamente, não se esquece de se inscrever aqui no canal e me ajudar a bater os 100 mil inscritos. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.